Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta, continuando o projeto Direito Penal Direto ao Ponto, com dicas pontuais para a prova de vocês do concurso de delegado de polícia, quem for fazer aí. Nesse feriado agora, né? Tem gente aí ainda, poxa, o pessoal está acompanhando, hein? Vamos nessa, vamos nessa. Hoje com uma dica bem rapidinha, bem importante, conforme a gente havia combinado nas lives anteriores, que a gente concluiu a parte de Direito Penal na parte geral, vimos princípios, ilicitude, grande professora Estefânia, pessoal aí, processo penal presente, Estefânia Rocha, minha amiga, quem puder seguir ela aí, uma grande professora. Forte abraço, Estefânia. Então vamos lá, voltando hoje, a gente vai ver a parte introdutória do crime de homicídio, só algumas dicas bem pontuais, importantes, e posteriormente, creio que amanhã ou segunda-feira, vai depender da disponibilidade, a gente entra mais profundo em relação ao crime de homicídio, as qualificadoras, privilegiantes, comentários recentes, entendimentos recentes do STJ e STF. Então vamos lá, pessoal. Hoje, para a gente ser bem objetivo, bem pragmático, bem sucinto, tendo em vista que vocês estão aí curtindo o feriado, não sei como é que tem tanta gente ainda me seguindo agora nesse momento, mas vamos lá. Primeiro ponto que eu preciso saber sobre homicídio, pessoal, é em relação ao sujeito passivo do crime de homicídio. Está estudando? Perfeito, mas tem que ter um lazerzinho também, né? Primeira coisa que eu preciso saber em relação ao homicídio é o sujeito passivo do crime de homicídio. Pessoal, qual o sujeito passivo? Todo mundo sabe que é qualquer pessoa que possua o quê? Vida, sendo vida extrauterina. Cuidado nessa informação, porque o STJ, principalmente para a prova da SESC, o STJ entende que a vida extrauterina se dá com o início do trabalho de parto. Na doutrina há divergências nesse sentido, mas o STJ entende que a vida extrauterina se dá no início do trabalho de parto. Professor, o que é importante eu entender o que é extrauterina e intrauterina? Tudo, vai mudar tudo na tipificação do crime. Por exemplo, intrauterina, aborto, extrauterina, homicídio ou infanticídio. Então, para o STJ, a vida extrauterina se dá com o início do trabalho de parto. Outra dica importante: se o sujeito passivo for presidente da República, presidente do Senado, presidente da Câmara dos Deputados ou presidente do STF, vou repetir, se o sujeito passivo for presidente da República, presidente do Senado, presidente da Câmara dos Deputados ou do STF, e o crime tiver conotação política, afasta a hipótese de homicídio e aplica-se o artigo 29 da Lei 7.170/83, crime contra a segurança nacional. Professor, então quer dizer que se matar o presidente da República e tiver conotação política, não é homicídio? Não. É o artigo 29 da Lei 7.170/83, Lei de Segurança Nacional. Vai a júri? Não vai a júri, porque não trata-se do crime contra a vida tipificado no Código Penal. Não trata-se de crime contra a vida tipificado no Código Penal. Então não esqueça disso. Se os crimes for contra os 4 presidentes, não caracteriza homicídio, desde que tenha conotação política. Se não tiver conotação política, for por um motivo fútil, por exemplo, caracteriza-se homicídio. Ainda sobre sujeito passivo, uma dica importante sobre chifópagos, que são siameses. O que significa isso? Gêmeos siameses que são ligados pelo mesmo cordão umbilical, chamado chifópagos. Se eu tenho o intuito de matar um deles, mas eles estão atrelados e a morte de um deles acaba, logicamente, causando a morte do outro, mas meu intuito é matar apenas um, o que é que ocorre, pessoal? Ocorre a hipótese de concurso formal imperfeito que a gente viu nas gravações anteriores.
Concurso préter doloso, não. Concurso formal imperfeito. Soma-se as penas como se fossem duas vítimas. Lembrando, em relação ao dolo, eu vou ter aí dolo de primeiro grau em relação ao gêmeo que eu queria matar e dolo direto de segundo grau em relação ao outro que acabou morrendo. Logicamente, se a morte for necessária, não confundam dolo indireto ou dolo eventual com o dolo direto de segundo grau. O dolo direto de segundo grau, a morte da outra pessoa, por exemplo, é necessária. Então é a hipótese dos gêmeos chifópagos, chamados siameses também. Outra dica hoje, ainda para a questão do homicídio, pessoal, é em relação à consumação do crime de homicídio. Quando é que o homicídio se consuma? Professor, com a morte, logicamente, beleza, mas quando é que ocorre a morte no crime de homicídio? A morte ocorre com a cessação da atividade encefálica. Vou repetir para vocês, a morte no crime de homicídio ocorre com a cessação da atividade encefálica. Isso cai muito em prova, em especial a do CESP. Então, se você colocar em qualquer site, você vai encontrar diversas dicas, diversas questões nesse sentido de como é que consuma o homicídio, como é que se dá a morte no crime de homicídio. Cessação da atividade encefálica. Vai cair lá, com a cessação da atividade pulmonar, com a cessação da atividade cardíaca, cessação da atividade encefálica. Então, pessoal, fazendo o resumo da obra que a gente viu hoje, homicídio, vimos quem é o sujeito passivo do homicídio: qualquer pessoa que possua vida extrauterina, que de acordo com o STJ se dá a vida extrauterina com início de trabalho, do trabalho de parto. Vimos que o presidente da República, do Senado, da Câmara dos Deputados e do STF não são vítimas de homicídio se este for praticado por conotação política, ou seja, caracteriza o artigo 29 da Lei 7.170/83. É um crime contra a segurança nacional e não vai para tribunal do júri. E a consumação do crime de homicídio se dá com a cessação da atividade encefálica. Tranquilo, pessoal? Hoje bem rapidinho, hoje é feriado, mas daqui a pouquinho eu vou estar dando aula. Cheguei agora, estava dando uma passeada, cheguei bem rapidinho em casa, estou gravando essa live bem rápida para seguir agora para a aula do concurso para Polícia Civil aqui de Pernambuco. Então, pessoal, quem está presente aqui, só para mandar um abraço para vocês e desejar um bom feriado. Josélia, Renata está aí na área. Vamos lá, quem está presente? 100%, Tomás Figueroa, Gleidson, boa noite Gleidson, boa noite Cristiane, Cate, Robson está aí na área, e está passando rápido, valeu Paulinho, obrigado, grande mestre, passou muito rápido. Pessoal, fico feliz com a presença de todos aí em massa. Para mim não fosse encontrar ninguém, principalmente essa hora e em pleno feriado, né? Aqui no estado a gente imprensou, amanhã vai ser feriado também. Vou ver se no sábado dá para dar uma viajada. Mas, pessoal, forte abraço a todos. Voltamos posteriormente com a continuidade do crime de homicídio, que é um crime contra a vida. Beleza? Então, forte abraço, bom feriado a todos.